você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e hoje eu vim falar com vocês sobre provavelmente aí o maior assunto do entretenimento de 2023, que foi as greves dos atores e roteiristas dos Estados Unidos. A greve dos roteiristas durou 148 dias e a dos atores durou 118, e as duas acabaram modulando muito o que aconteceu na indústria do entretenimento esse ano e até o que vai acontecer nos próximos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a greve acabou de acabar, então se você vier do futuro, talvez tenha alguma informação que eu ainda aqui no passado não tenho, mas eu decidi aproveitar esse fim da greve para fazer um vídeo mais completo explicando tudo o que rolou, o que estava por trás das greves, quais eram as demandas, o que eles conseguiram, né? Então esse vídeo aqui tá fechando o ciclo da greve. Então vamos lá. O contexto é o seguinte, lá nos Estados Unidos existem os sindicatos para diferentes áreas do entretenimento. O dos roteiristas é o Writers Guild of America, o WGA, e dos atores é o SAG, o Screen Actors Guild. E lá, esses contratos junto com os sindicatos duram 3 anos, então é para esse período que são as negociações. Então eles decidiram um contrato em 2020, o contrato expirou e eles foram renegociar agora em 2023. E essas negociações são feitas com a Aliança de Produtores de Cinema e TV, a AMPTP. Essa aliança representa os principais estúdios de Hollywood, então tem a Disney, Warner, Paramount, os streamings também, Netflix, Prime Video e por aí vai. E essa aliança existe para padronizar esses acordos entre a classe artística e as empresas, então definir um salário mínimo e tal, ter uma base ali. E aí quando chega num ano de negociação e eles não conseguem entrar num acordo, aí os sindicatos propõem a greve. A greve mais recente de Hollywood tinha sido a de 2007, 2008, que a galera que já é 30 a mais vai lembrar bem, eu lembro bem, porque foi uma greve principalmente sobre os lucros de DVD. Eu já vou explicar melhor sobre os lucros e tal, mas naquela época afetou muitas produções. Supernatural, Heroes, Prison Break, várias séries daquela época foram muito afetadas, inclusive Heroes foi assim, ó, foi por causa da greve. Então, é uma coisa que pelo menos eu, acho que ninguém queria que acontecesse outra greve, né? Nós aqui que gostamos do entretenimento. Só que nos últimos anos o audiovisual passou por muitas mudanças, né? Teve a chegada do streaming, depois teve a pandemia, e a indústria do entretenimento sofreu muita instabilidade financeira. E essa instabilidade financeira, tanto para os estúdios quanto para quem trabalha. E quem trabalha tá lá se lascando, então os sindicatos começaram a perceber que eles precisavam de algumas demandas. E aí eu vou explicar para vocês o que eles queriam. A primeira coisa é a questão dos lucros residuais. Então são as compensações financeiras que as pessoas envolvidas numa produção ganham quando ela é reexibida. Então, uma coisa que já existia, uma série que passa na TV toda vez que tem reprise. Então eu lembro que eu assistia Lost no AXN na época. E aí, sei lá, passava um horário, vou inventar que eu não lembro mais, né? Quarta, 8 da noite. Se eu perdia o Lost de quarta a 8 da noite, eu podia assistir ele 1 da manhã da mesma noite. Ou no domingo, passava 5 da tarde. E aí, toda vez que reexibia, o elenco, roteiristas, diretores ganhavam uma pequena porcentagem ali, um lucro daquilo. Por exemplo, a Meghan Markle saiu de Suits há anos, ela não atua mais e até hoje ela recebe os lucros pela série que ela trabalhou. E aí tem muita gente que comenta nos meus vídeos, meus TikToks, que eu falo sobre isso, falando assim, ai, mas você já pagou o cachê do cara, pra que tem que ficar pagando ele pra sempre? Isso não foi eu que inventei, é o sistema que funciona assim, que nem na música, quando você ouve lá no Spotify a música da Dua Lipa, toda vez que alguém ouve, ela ganha uma porcentagem. A indústria artística funciona assim. E acontece muito, às vezes, dos atores trabalharem numa obra aqui 2, 3 meses e depois eles ficam um tempão sem trabalhar. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas o Tom Cruise não precisa de lucro residual, ele é rico. Sim, mas os figurantes lá, os atores, todo mundo tá ali trabalhando. Todos os atores que você vê ali, os figurantes, atores, todo mundo precisa trabalhar, entendeu? E assim, não é que a pessoa tá ganhando milhões, nem nada disso. É um valor que tá ali ajudando a pessoa que trabalhou na obra, porque quem tá exibindo aquilo tá ganhando muito dinheiro com essas exibições, não se enganem. Mas aí o que rolou? Na época da televisão, as pessoas ganhavam bem por esses residuais que também foram negociados na época que a TV passou a existir, a reexibir. E de acordo com a Variety, um ator num episódio de uma série do Prime Video poderia receber no máximo $2.000
dólares de residual num ano. Enquanto isso, um ator em um único episódio de uma série de TV poderia receber 3,6 mil dólares para cada reexibição. Então, para vocês verem a diferença, né? Só que, sempre que se estabelece uma nova forma de mídia, é preciso ser criada uma nova forma de regulamentação. E o resumo é que eles precisavam recalcular aí os lucros residuais. E em 2007, eles precisavam recalcular isso por causa dos DVDs, porque era algo que antes não existia, depois começou a existir DVD, tava no auge, e eles não estavam ganhando por isso, pelos DVDs que eram vendidos. E agora, em 2023, a gente está na era do streaming. Só que o lance é que os streamings foram crescendo e tal, e ninguém foi organizar esse lance dos residuais. Então você tá com uma série sendo reprisada, né? Ela tá passando aí no mundo inteiro milhões de horas assistidas, e o máximo que os atores ganhavam eram alguns centavos. Por exemplo, a atriz Kimiko Glenn, que teve em várias temporadas de Orange is the New Black, ela recebeu o cachê pra gravar a série e depois a série fica lá no catálogo e ela recebeu só 27 dólares de lucros residuais. Uma das séries mais longas, mais bem-sucedidas da história da Netflix, sabe? Então era algo que realmente estava precisando ser calculado. Os atores e roteiristas queriam compensações em relação a isso. Mas os streamings teriam que abrir os seus dados de audiência para eles poderem saber. Então, pô, se a série foi exibida 1000 vezes, então eu vou ganhar tantos por cento, certo? Só que os streamings não gostam de abrir esses dados, né? Além disso, outra demanda da greve é que no caso dos roteiristas tinha o lance das salas de roteiro, que estavam muito sucateadas, porque alguns streamings queriam ter cada vez menos roteiristas com mais trabalho, mais episódios para escrever. Outra questão importante, acesso à saúde. Nos Estados Unidos, vocês sabem que não tem SUS, o sistema de saúde é privatizado, ter plano de saúde é muito caro e os estúdios não estavam disponibilizando um plano de saúde ou alguma forma disso pros atores. E aí pensa como que ficou a vida de muita gente, dessa galera aí na pandemia. Menos trabalho rolando e o acesso ao sistema de saúde precarizado, né? As pessoas não tinham condição de ir no hospital, né? Enfim. Então essa foi uma questão que eles estavam lutando muito pra melhorar também. A atriz Jessica Chastain compartilhou um dado bem importante, que 87% dos membros do SEG ganhavam menos de 26 mil por ano. Então eles não conseguiam ter acesso a plano de saúde. Então todas essas pessoas, tipo, qualquer coisinha que acontece com ela não tinha como ir no médico, gente. Aqui no Brasil, a gente fica com dor de garganta, a gente vai no médico, né? A gente vai no SUS, a gente vai, às vezes, no plano de saúde que a empresa te paga. E lá não tem isso. E então tinha essa questão, mas a pauta mais polêmica e a mais discutida foi sobre o uso da inteligência artificial. Nenhum assunto dominou mais a indústria do audiovisual desse ano do que isso. Vocês sabem que um jeito de economizar aí para os estúdios economizarem é usando a inteligência artificial, que é muito mais barato. No caso dos roteiristas, os estúdios queriam usar o ChatGPT e outras ferramentas para ajudar a escrever roteiros e colocar um roteirista para revisar. Isso ia gerar muito desemprego para os roteiristas, obviamente. E no caso dos atores, eles queriam poder escanear o rosto dos atores para poderem usar quando quisessem. Pagar uma pessoa uma vez e depois ficar usando a imagem dela ali no fundo, porque hoje em dia, né, a tecnologia consegue fazer uma pessoa fake lá e você não paga de novo. Esquisito? Bom, então tinham essas questões e agora eu vou fazer uma cronologia bem rápida aqui para vocês entenderem quais produções foram paralisadas e afetadas. Os roteiristas entraram em greve primeiro, no dia 2 de maio. Todos os roteiros e salas de roteiristas foi tudo paralisado. Séries como Yellow Jackets, Cobra Kai, Abbott Elementary já estavam sendo escritas e tiveram que parar. Outras séries estavam com o roteiro pronto e já estavam com as filmagens rolando, só que eles sempre deixam um roteirista ali no set, porque, precisa mudar essa fala, gravamos isso aqui, ficou super esquisito, precisa mudar uma coisa que afeta o futuro, então fica ali um roteirista. Por exemplo, no caso de House of the Dragon, tava com os 8 episódios escritos, já tava filmando, e eles fizeram a decisão de continuar gravando mesmo sem roteirista ali e deixar esse risco acontecer. E aí, no dia 13 de julho, foi anunciado que rolaria também a greve dos atores. E aí tiveram que paralisar as filmagens, porque não tinha ninguém pra atuar ali, mas tem um detalhe, os atores também não podiam falar sobre os filmes,
postar nas redes sociais, dar entrevista, não podia promover nada sobre nenhum aspecto, porque isso também é trabalho do ator. E aí, meu povo? Inclusive anunciaram isso bem no dia da premiere de Oppenheimer, lá em Londres, eu lembro desse dia. Então o elenco foi no tapete vermelho e quando deu a hora da sessão do filme, o Christopher Nolan, diretor do filme, anunciou que a galera tinha ido embora pra poder participar da greve. E aí várias séries que estavam sendo gravadas foram paralisadas, foi o caso de Andor, do universo Star Wars, Demolidor, da Marvel, alguns filmes que já estavam prontos e com data de lançamento, né, já pronto pra lançar, foram adiados porque os atores não iam poder participar. Foi o caso de Duna 2, que era pra ter estreado agora dia 2 de novembro, mas não dava pra lançar um filme dessa escala sem a promoção do Timothée Chalamet, da Zendaya, né, da Florence Pugh, que são os atores aí mais requisitados do filme, né. O novo filme de Um Lugar Silencioso, que é uma série de filmes aí que eu amo, era o Craven, o Caçador, o novo Caça-Fantasmas, todos eles iam lançar esse ano e já foram adiados. E aí começaram a rolar algumas permissões especiais para promoção e para gravação. Então, se algum filme era gravado por uma produtora que respeitasse as regras do SEG e não fizesse parte da AMPTP, aí recebiam a permissão do sindicato para poder gravar. Quem se deu bem nessa foi a A24, que continuou com o cronograma normal, os filmes Priscila e Vidas Passadas, que estão bem cotados aí nas premiações, puderam promover com o elenco normalmente. E a A24 também continuou gravando. Também teve alguns casos à parte, como o filme The Eras Tour, da Taylor Swift, que foi produzido de maneira independente, no caso ela que pagou, né? E distribuído por um acordo com as redes de cinema sem nenhuma relação com a galera da AMPTP. E aí o negócio foi indo por meses, né? Primeiro a AMPTP focou em conversar com os roteiristas que entraram em greve antes, né? E as primeiras reuniões foram péssimas, os estúdios não estavam fazendo propostas que atingiam o que eles queriam, até que no dia 27 de setembro, finalmente, a greve acabou com 148 dias de duração e um acordo firmado aí para os próximos 3 anos. E agora trago alguns pontos do acordo deles. No quesito de reajustes salariais e lucros residuais, eles chegaram no meio termo entre o que cada um queria, e ficou decidido que vai ser de 3,5% a 5%. A sala de roteiristas também chegaram no meio termo, fechou entre 3 e 6 roteiristas para uma temporada. E no quesito inteligência artificial, os roteiristas venceram. O acordo garante que os estúdios não podem obrigar roteiristas a usarem o ChatGPT. E agora também tem medidas que protegem os roteiristas, porque a base de um roteiro feito por inteligência artificial não vai servir para direito autoral. Então precisa que o principal seja feito por um ser humano. E nisso a greve dos atores continuou mais um pouco, os estúdios ameaçaram cancelar a série, ficar até janeiro sem negociar, mas agora, dia 9 de novembro, a greve acabou e no acordo dos atores consta o seguinte: reajuste salarial de uns 7% e também um apoio maior às questões de saúde, do plano de saúde. E na questão da inteligência artificial, eles conseguiram vencer, tem cláusulas de proteção que impedem os estúdios de escanear os atores e reutilizar a imagem deles. E já a questão dos lucros residuais ficou aí meio diferente. A presidente do SEG, que é a Fran Drescher, falou que ela queria que 2% dos lucros dos streamings fossem residuais. E depois ela mudou para 1%, que equivale a 500 milhões de dólares. Só que eles não vão receber isso também. O que os atores conseguiram é um bônus de 40 milhões de dólares, que é bem menor, e esse dinheiro vai para um fundo que vai ser redistribuído para todos os atores do SEG de maneira proporcional. Então quem tá numa série com mais audiência vai ganhar mais, e quem tá em séries menos famosas também vai ganhar alguma coisa. Mas, sei lá, achei meio estranho. Mas beleza, e como essas greves impactaram as nossas séries, nossos filmes? O calendário de 2024 foi bem afetado, já teve coisa aí que era pra sair em 2024 e vai sair provavelmente só em 2025, como as novas temporadas, sim, gente, de The Last of Us e de Euphoria. Sem falar que essas greves deixaram claro pros profissionais de outras áreas aí do audiovisual que é possível sim se reorganizar e demandar a respeito dos estúdios. Graças a essas greves, pela primeira vez em Hollywood, artistas de efeitos visuais decidiram se sindicalizar. Tanto os da Disney Studios quanto os da Marvel, eles estavam reclamando aí de trabalho excessivo e tal, e se integraram à Aliança Internacional de Empregados do Cinema. E também já tá tendo um burburinho aí sobre uma possível greve na indústria dos games no ano que vem. Então, assim, bem interessante como essa greve tá afetando muitas coisas, né? E claro, em 2026 teremos novas negociações, né, para todos esses sindicatos, inclusive esse ano também teve renegociação do sindicato dos diretores,
que toparam, né, os acordos deram certo e não precisaram entrar em greve. Mas é isso, em 2026, assim, bem provável que essa questão da inteligência artificial volte à tona, porque é uma tecnologia nova, a cada minuto parece que isso já tá mudando, melhorando, né, então assim, eu acho que é algo que ainda vai ter muita coisa pra rolar. E esse lance dos lucros residuais, com certeza vai ser rediscutido, ainda tá bem longe do que os atores, principalmente, né, do que eles queriam. Um membro do comitê até comentou que esse acordo foi um começo pro que eles precisam em relação aos streamings aí dos lucros. Mas, por enquanto, vamos relaxar um minuto, vamos comemorar, os profissionais estão super felizes, eles lutaram pelos seus direitos e é uma coisa que nós super temos que apoiar, né? Então, que pena que teve que chegar nesse ponto, mas olha, que bom, tô em paz, ainda bem. Então, esse foi o grande resumo das greves de Hollywood de 2023. Coloca aí nos comentários que percepções você teve, o que você ficou chateado que adiou. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários e não deixe de acompanhar os outros programas aqui do canal. Tá tendo debate com a Fernanda. Semana passada a gente falou de Gen V com spoilers e também tem o Kino Clássicos com o Beto Calimã, que está aqui aí me ajudando a gravar. Hello. O último que saiu foi sobre o filme do Almodóvar, Má Educação. Inclusive tem gente comentando que é uma aula grátis de cinema, tá? Então vocês deveriam assistir ao Kino Clássicos. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau, sem greve. Nossa, agora é eu que vou entrar em greve. Chega!